Seguimos o nosso itinerário de esperança neste ano jubilar, organizando a esperança a partir de diversas realidades concretas em nossa igreja. E hoje nós queremos destacar a ação da pastoral carcerária. É o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, que declara: "Estive preso e foste me visitar." Mas como encontrar a esperança desde os cárceres, principalmente quando faltam as condições para a garantia da dignidade das pessoas? Para a gente conhecer e esperançar o nosso horizonte com a missão da pastoral carcerária, eu recebo aqui no estúdio o padre Vitor César Zilli Noronha. Ele é presbítero da Arquidiocese de Vitória, doutorando em teologia pela FAGE e é agente da pastoral carcerária. Padre Vitor, uma alegria recebê-lo aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a alegria é toda minha. E está conectada também para dialogar com a gente a Magda de Fátima Oliveira. Ela é agente da pastoral carcerária e coordenadora nacional para a questão da mulher presa. Magda, também é uma alegria recebê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, Padre Vitor, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Muito obrigada por nos dar esse espaço. Muito obrigado, a alegria toda nossa, Magda, de poder contar e ter esse espaço para dialogar. Padre Vitor, eu quero começar o diálogo com você que está aqui para a gente abrir a nossa conversa. Qual é a esperança que a gente pode ter hoje, olhando para a realidade carcerária? Bom, Marcos Túlio, querida amiga Magda, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Olha, sendo muito sincero, o cárcere é um lugar de tristeza, devemos admitir. Ali estão as pessoas mais rejeitadas da sociedade. Ali é um lugar escuro, em geral. Ali é um lugar onde há fome, em geral. Ali é um lugar onde há desprezo, em geral. Ali é um lugar que muitas vezes existe até tortura. Então, podemos admitir que não é um lugar muito promissor. No entanto, aquelas pessoas que têm contato com o cárcere, mais ainda nós, a pastoral carcerária, veem um cárcere, sim, como um lugar de esperança. Por quê? Porque onde há vida, há esperança. Então, aquele irmão, aquela irmã que está ali no fundo, está ali no escuro, é uma pessoa de projetos, é uma pessoa de desejo, é uma pessoa que sabe que é possível uma vida nova. E quando vai alguém e anuncia essa vida nova, que dá possibilidade de vida nova, que aposta na vida daquela pessoa, sabe? Olha no olho, pega na mão, trata como irmão, porque sabe o que é irmão. E assim, a partir do anúncio do Evangelho, assim, a partir do anúncio da vida nova, sim, o cárcere pode se tornar lugar de esperança. Mas é claro, é preciso, como você sabe, fazer um percurso de esperança, um caminho de esperança. Esse é o nosso desafio. Sim, eu imagino que são muitos os desafios para a gente olhar para a realidade carcerária hoje. Pegando aquela que é a especialidade da Magda também, né? Que é a coordenadora nacional para a questão da mulher presa. Magda, a partir do que o Padre Vitor traz para nós do cárcere como esta possibilidade para a vida nova, para a esperança, como é que a gente pode olhar especificamente para a questão da mulher, que muitas vezes pode se tornar até invisibilizada, marginalizada diante deste desafio tão complexo que é a questão carcerária hoje? Isso também é bem nítido, né, na questão da mulher. Os presídios são esses corredores escuros, né? Nós sabemos, né? Acredito que vocês tenham visitado algum presídio. Quando a gente chega num presídio feminino, nós também vemos a superlotação, vemos também, né, um espaço construído por homens para homens e não para mulheres. Então, os desafios, né, são grandes. Vemos a tristeza, né, das mulheres com seus bebês, as mulheres grávidas. A gente vê um descaso, né? Muitas mulheres em prisão provisória, grávidas que deveriam estar em casa, mesmo monitorada, aguardando. Mas é isso, o ano jubilar ele veio para que a gente possa fazer essa discussão, para que a gente possa ter essa esperança, levar essa esperança também lá dentro daqueles muros. Então, o agente de pastoral, ele é isso, ele caminha naquele labirinto, ele caminha, leva, né, através do muro, esta esperança
que brilha, né? Que veio junto com a estrela de Davi, junto com iluminando o caminho. Então a gente está fazendo esse caminho do jubileu para reacender essa esperança, mostrar que essa esperança não desilude. Uhum. Olha que bonito que a Magda traz para a gente, né? Os dois usaram aqui a expressão dos corredores escuros, e a missão da pastoral, do agente de pastoral, é essa de ir iluminar um pouco esse ambiente. E é bonito também que a Magda trouxe para nós a gente olhar para essa realidade do ano jubilar e destacar que dentre as 5 portas santas que o nosso saudoso Papa Francisco abriu no início do ano jubilar da esperança, uma foi exatamente no cárcere de Rebibbia, em Roma, ali onde ele esteve, e viu também como um lugar privilegiado para viver, anunciar e testemunhar a esperança. Padre Vitor, a gente sabe que a esperança cristã, ela está ancorada na nossa realidade, portanto não pode ser uma fantasia. A gente tem que ter esperança, mas uma esperança concreta. Vocês já apontaram alguns, mas assim, concretamente, se a gente olhar, pensando nesse nosso Brasil tão diverso, quais que seriam os principais desafios para a pastoral carcerária ou para a realidade carcerária hoje? Marcos Túlio, eu considero que o principal desafio é aquele que antecede todos os outros, que é a percepção que nós temos em relação ao nosso irmão encarcerado. E eu creio que nós cristãos temos um papel muito importante nisso. Por quê? Porque existem pessoas que falam, eu creio em Jesus. Existem pessoas que falam, eu sou cristão. Entretanto, não acreditam no evangelho de Jesus, mas podemos dizer que acreditam no evangelho de Caim. Em que sentido? Caim foi aquele que matou seu próprio irmão. E existem pessoas cristãs que falam, peço perdão, vou falar agora um palavrão, bandido bom e bandido morto, que coisa terrível. Não. Nós acreditamos, Marcos Túlio, que toda pessoa tem dignidade, toda pessoa tem esperança. Por quê? Porque nós acreditamos na mediação de Jesus. Olha que bonito. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Somos filiados a Deus, na força do Santo Espírito. Mas em Jesus Cristo também nós somos filiados a cada irmão e cada irmã. Nesse sentido, se nós renunciamos à vida de um irmão sequer, nós renunciamos à mediação que é Cristo Jesus. E, portanto, nós renunciamos à nossa condição de filho de Deus. Aquilo que nos constitui como cristãos, percebem? Nesse sentido, é claro, né, para ver a pessoa com dignidade, para perceber os direitos humanos daquela pessoa, não é necessário ser cristão. Mas é inconcebível que um cristão não reconheça que ali, mesmo aquele que errou, mesmo aquele que fez coisas terríveis, é possível, ali está um irmão que precisa ser amado, um irmão que precisa ser acolhido, um irmão que precisa receber o amor misericordioso de Deus por meio daqueles que são filhos de Deus, isto é, por meio de mim, por meio de você. E nesse sentido, é nisso que acreditamos que há o poder transformador. Moral da história, se o sistema prisional desumaniza, se o sistema prisional diminui a sua dignidade, se o sistema prisional submete a essa estrutura tão horrível de opressão, nós propomos um caminho absolutamente diferente, que é um caminho de vida nova, que é um caminho restaurativo. E é muito interessante o que você partilha, Padre Vitor, para nós aqui, neste programa que tem como propósito de nos ajudar não só a refletir, mas a ser uma igreja sinodal, porque eu conecto com aquilo que vem muito forte no documento final, que é a necessidade da conversão. Ou seja, há uma necessidade, portanto, para a gente compreender isso que você tão bem nos fala, de nós nos convertermos, converter o coração pessoalmente, cada cristão, cada cristã, e também uma conversão comunitária, né, para que, de fato, a gente possa viver esse processo. Magda, para a gente encerrar esse bloco aqui, eu gostaria que você compartilhasse algo que te marcou como agente da pastoral carcerária. Olha, um fato que me impacta muito recentemente foi uma visita que eu fiz agora, né, há poucos dias a Marabá. Nós visitamos o presídio feminino e quando andamos todos os corredores, nós fomos até o berçário. Um berçário que me impactou, porque na verdade era um quarto.
eu fiquei tão triste de ver que eu não me lembro que tinha luz própria. Eu vi um quarto fechado com um ar-condicionado muito frio, um bebê, né, com sua mãe e uma grávida. O bebê ficou muito agitado e a polícia penal disse que é porque ele não tinha costume de ver pessoas. Então, isso me deixou bem impactado, porque aquele bebê de 2 meses, pelo que eu vi, ele não conhece a luz do dia. Ele não vê lua, ele não vê estrelas, né? Ele não vê o sol como deveria ver. Então, isso me impactou muito, porque a gente fica vendo essas Marias que se encontram no cárcere, elas perderam a privação de liberdade, elas não perderam a de sua dignidade. As crianças não podem estar ali com as suas mães. É direito, de acordo com as leis, com as regras de Bangkok, que essa criança estivesse em casa com sua mãe, né? E lá também muitas presas provisórias. Então, eu estou dizendo essa última viagem, mas é uma realidade por todo o Brasil. Muitos presos provisórios. E se esses presos, e se quando julgar eles forem inocentes? Como fica? Tinha preso com 4 anos lá dentro sem ser julgado. Então, essas experiências nos reforça, né? Essa questão de sermos misericordiosos. E o fato também de as mulheres todas, sem exceção, pedirem mais visita de mulheres no cárcere. Porque elas precisam falar, elas precisam conversar. E as mulheres ficam muito sozinhas, muito abandonadas, né? Muito invisibilizadas. Uhum. Então, é importante que a gente tenha esse olhar misericordioso mesmo para o cárcere. A gente tem que evangelizar, a gente tem que promover a dignidade humana, a gente tem que fazer a nossa parte como cristão católico. Bom, com esse relato forte e impactante que a Magda traz, a gente encerra esse primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua. De volta com a Igreja Sinodal, estão conosco o padre Vitor César Zilli Noronha, aqui no estúdio da TV Horizonte, e a Magda de Fátima Oliveira, que está conectada remotamente. E a gente segue falando nessa perspectiva do ano jubilar, Organizar a Esperança. Hoje nós destacamos a ação da Pastoral Carcerária. Nós terminamos o bloco com um relato, um testemunho da Magda, com uma visita recente que ela fez a um presídio em Marabá. E, Padre Vitor, eu quero começar o bloco também escutando você nessa sua caminhada de agente da Pastoral Carcerária, um fato, um testemunho, uma história que te marca. Bom, a Magda trouxe com muita propriedade a questão das mulheres encarceradas, que de fato assim existem populações que são ainda mais, mais prejudicadas do nosso sistema prisional. Uma delas é as mulheres, como a Magda muito bem disse, mas eu também trago a realidade da população encarcerada LGBTQIA+. Por quê? Porque tal como as mulheres, essa população é muito abandonada. Por quê? Porque justamente são as mulheres que mais visitam, não é isso, Magda? Então, de fato, muitas mulheres não recebem visita e muitas pessoas LGBTQIA+, também não recebem visita, né? São realmente abandonadas pela família. Bom, o fato é que lá no Espírito Santo, por conquista da Pastoral Carcerária, do Movimento de Direitos Humanos, nós conseguimos construir uma unidade prisional de referência à população LGBTQIA+. E começamos a fazer assistência religiosa às pessoas. É uma população que passa por muitas dificuldades, por causa da discriminação, da homofobia, do discurso de ódio. E isso leva a muitas pessoas lá dentro terem muitos problemas no âmbito da saúde mental. Então, muitas tomam remédios, outras se automutilam, né? É um fenômeno muito constante lá dentro e existem até casos de suicídio, né? O que é uma grande tristeza. Bom, mas o fato é, eu conto esse contexto para dizer que eu estava celebrando a missa da Quinta-feira Santa, a missa de lava-pés. Inclusive, sob inspiração do Papa Francisco, que todos os anos celebrava a missa. Fazia questão. Fazia questão. E aí, quando eu ordenei padre, né, vou fazer 4 anos de padre, né, ainda estou engateando o ministério, aprendendo a ser padre, mas eu tomei essa decisão. Eu falei, todos os dias da minha vida, quando eu for padre, eu quero celebrar a missa da Quinta-feira Santa no presídio. E assim fui fazendo. Bom, no meu primeiro ano de padre, fui celebrar essa missa. E claro, houve o momento do lava-pés, o rito do lava-pés. Bom, e eu percebia que uma das pessoas que lavava os pés, uma transexual mulher,
ela chorava muito de emoção. E ao final ela me chamou, quis conversar comigo. E ela falou: Padre Vitor, eu gostaria de compartilhar para o senhor o seguinte: olha, eu estou aqui com essa cicatriz. Ela mostrou seus braços, portanto ela se automutilava. Eu já tentei 2 vezes suicídio aqui dentro da sua unidade. E eu, inclusive, pretendia me matar nesta noite. No entanto, fazendo a experiência, né? Claro que ela não falou com essas palavras, mas fazendo essa experiência com esse amor misericordioso de Jesus, que não só nos criou, mas se inclina, lava os nossos pés, resgata a nossa dignidade, faz conosco uma experiência de amor. E fazendo essa experiência de amor, na hora que o Senhor estava lavando meus pés, eu percebi o seguinte: eu percebi que eu fui amada por Jesus e que agora eu devo ser esse amor de Jesus na vida de outras pessoas aqui dentro. Então eu quero chegar para todas as pessoas que estão mal, que estão depressivas, estão pensando em se matar de modo especial e dizer: olha, nossa vida vale a pena, Deus nos ama, Deus nos dá força, Deus está conosco. E isso me emocionou profundamente. Por quê? Porque aquelas pessoas não teriam o tríduo pascal completo. Aquelas pessoas só teriam aquela missa, Foi infelizmente. uma oportunidade única. E aí eu percebo que quantos de nós participamos da Semana Santa inteira, quantos de nós celebramos a totalidade do tríduo pascal e não fazemos Páscoa como aquela transexual mulher fez? Porque Páscoa é isso, é da morte à vida, percebe? É do pecado à graça, olha que coisa maravilhosa. E assim ela se tornou instrumento da graça, instrumento de Páscoa, instrumento de vida nova. Então esse fato, de fato, estremeceu profundamente minha vida espiritual, minha vida ministerial, me renovou, e eu tenho certeza que vai mexer também com as pessoas que estão nos assistindo, porque é disso que se trata. Nos inclinemos, lavemos os pés e sejamos esse rosto misericordioso de Jesus na vida de todas as pessoas. Acho que só esses 2 testemunhos que a gente escutou e que mexe comigo também, acho que vale pela série inteira e vale pelo programa de hoje, por essa oportunidade da gente ser sinal de esperança para as pessoas, né? E movido por esses 2 testemunhos, Magda, eu gostaria que você compartilhasse com a gente que talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando são distantes dessa realidade, talvez porque na sua cidade talvez não tenha um cárcere, não tenha um presídio, mas como é que a gente pode levar este assunto para as nossas comunidades, falar desta missão nas nossas comunidades aí Brasil afora? Marcos, pode não ter presídio, né? Mas nós temos familiares de presos. Então, é importante que a sociedade esteja junto. Essas pessoas que lá se encontram, elas sairão, elas terão aqui a sua vida. Então, é necessário que as pessoas preparem a volta, né, de seus entes queridos, que acolha essas famílias, que acolha o egresso quando volta. Esse seu programa já vai dar uma visibilidade para que as pessoas saibam, se lembrem do cárcere. Mas é importante que as rádios, né, que locais onde tem a igreja possa também divulgar, que as próprias missas digam também o que acontece. A própria questão do legislativo, né, dentro da Comissão de Direitos Humanos, lembre desses cárceres. Eles não podem ficar isolados. Nós, enquanto igreja, a gente tem que lembrar que no documento 100 fala que o presídio ele está num território geográfico. E dentro desse território tem uma paróquia. E dentro da paróquia tem o presídio. Então, esse presídio é uma comunidade da paróquia. Mas se não tem o presídio, volto a dizer, né, tem os seus familiares. É importante que sejamos católicos corajosos de verdade e que a gente traga isso e que trabalhe essas pessoas que estão à margem da sociedade. Elas ficam longe, elas ficam isoladas. Assim como disse o Padre Vitor, né? Impacta a gente que vai lá. Então, a gente precisa lembrar que essas pessoas são amadas. Essas pessoas estão privadas de liberdade, mas não estão presas, né, do amor de Deus, e nem isso é negado. Então, é importante que todos cumpram, né, as obras de misericórdia. Lembrar que o que nos salva é o amor. Uhum.
É isso. Para chegar a essas pessoas, o amor, a misericórdia ultrapassa os muros e as grades de qualquer cárcere, né? Bonita mensagem que a Magda traz para nós. E pensando, Padre Vitor, também me chamou a atenção, né? E também um sinal de conversão para mim, viu, Magda? O que você disse, ou seja, se não tem presídio, tem famílias de alguém que talvez está privado de liberdade. Como nós também, enquanto Igreja Sinodal, podemos apoiar, que gestos concretos que nós podemos inspirar para essas famílias também que estão nos nossos territórios? Perfeito, Marcos Túlio. É importante lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa experiência fundamental de fé é a liturgia, de modo especial é a Eucaristia. Deste modo, no início da comunidade cristã, a realidade dos irmãos encarcerados estava ali presente. Que coisa bonita. Como começou a reserva eucarística, como começou, séculos depois, a adoração ao Santíssimo Sacramento, porque era necessário reservar para levar para quem? Para levar para os irmãos encarcerados. Olha que coisa bonita. Se rezava continuamente nos Atos dos Apóstolos, se reza por Pedro, se reza por Paulo, que estavam encarcerados, percebem? Na comunidade primitiva se rezava pelos encarcerados. Mas que tristeza! Se nós vamos numa missa hoje, numa celebração da palavra, como é difícil se unir aos encarcerados, rezar pelos encarcerados, ser presença efetiva, estar lá nos cárceres é importante, estar com os familiares é importante, mas ser presença afetiva, ter afeto por eles, fazer opção por eles. A opção preferencial pelos pobres, nos diz o Papa Francisco, é efetiva e afetiva. Não é uma coisa distante, não é uma coisa indiferente. Não é uma aposta somente. Moral da história, meu amigo, meu irmão, nós precisamos, sim, em primeiro lugar, rezar. Precisamos colocar na nossa mente, nas nossas ideias, na nossa oração, nas nossas intenções. Em segundo lugar, precisamos fortalecer a pastoral carcerária, que é o rosto misericordioso da igreja nos cárceres. Então, você que nos assiste, a messe é grande, os operários são poucos, venha participar da pastoral carcerária. Precisamos de você, se você sente que Deus te chama a amar o nosso irmão encarcerado, a anunciar a ele o evangelho, mas mais que isso, beber do evangelho na vida dele, porque isso é bonito. Não sei se a Magda concorda comigo. A gente faz uma formação para agentes da pastoral carcerária, aparece lá 40, 50 pessoas. Uma parte desiste. Por quê? Porque é difícil. É duro, é fedorento, é triste, são partilhas pesadas, uma parte desiste. Quem permanece? Permanecem aquelas pessoas que não somente vão levar Jesus para o cárcere. Isso é importante, isso nós fazemos. Levamos Jesus para o cárcere, mas permanecem as pessoas que fazem uma experiência de Jesus no cárcere. Que encontram com ele lá. Na pessoa do irmão encarcerado. E se a gente encontra com Jesus, mesmo a realidade sendo terrível, nós fazemos a experiência da alegria do Evangelho. Então, essa é o convite. Venha fazer uma experiência da alegria do Evangelho na vida do nosso irmão encarcerado. É isso aí, eu falo que o tempo é o nosso pior inimigo aqui, mas a gente pôde perceber nesse curto espaço que a gente conheceu essa realidade bonita, dura, triste, mas a esperança também olhar para isso e levar e buscar as luzes. Nós vimos dois agentes muito apaixonados aqui por essa missão. Então eu quero agradecer. Magda de Fátima, obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Um abraço para você. Obrigada, eu que agradeço. E lembrar que nós temos um sonho enquanto pastoral, um mundo sem cárcere, o sonho de Deus, um mundo sem prisão. Que assim seja. E você que nos acompanha, obrigado pela sua companhia e mais este programa para que a gente possa juntos organizar a esperança. Semana que vem eu te espero e a gente continua esse papo. Até lá.